levaram junto ao altar para queimar incenso. E clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá da casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e os ossos de homens se queimarão sobre ti. Só está aqui. O capítulo de 1 Reis 13 é um capítulo meio confuso, contra-intuitivo, porque ele narra a história de um homem, de um profeta, e esse profeta, já volto com o microfone, e esse profeta, ele é alguém que é mandado pelo Senhor até uma cidade para clamar contra o altar e contra um rei chamado Jeroboão. Ele vai até lá, clama contra o altar, fala contra Jeroboão e contra o altar, faz o que o Senhor mandou e volta. Na volta do caminho, ele encontra um homem que é intitulado no texto como profeta velho. Não se sabe o nome desse profeta, é profeta velho. Ele dá de cara com o profeta velho que diz assim para ele: Deus te mandou comer e beber comigo. Só que Deus já tinha mandado para esse homem, que a Bíblia chama de profeta novo, o seguinte: vai, não come nem bebe. Só que ele é convencido pelo profeta velho a fazer algo que é contra a vontade do Senhor. Aquele homem, o profeta novo, vai com o profeta velho, come, bebe, e o texto agora vai narrar que o profeta velho, que no início mentiu, é tomado pelo Espírito de Deus e revela para aquele homem assim, dizendo: olha, quem mandou você vir comer e beber? Eu fico imaginando a cabeça do profeta novo, porque aquele homem que foi canal de mentira, agora é canal da verdade de Deus. E o cara que mentiu fala assim para ele: olha, por que você veio aqui, comeu e bebeu? A Bíblia diz que o profeta novo sai, e eu nem imagino a cabeça daquele homem, porque eu não sairia, e acredito que ninguém. Aquele homem sai e o leão mata, e encerra a passagem, fala dramática assim. O assunto que eu quero tratar aqui é a vontade do Senhor. Aqui no texto você tem a vontade de ser sendo obedecida e desobedecida. Você tem uma relação de ação e consequência muito imediata. Antes de começar a tratar do tema, a gente vai para o versículo 1 e diz assim: por ordem do Senhor. No aspecto cristão, dentro do Evangelho de Cristo, não se interessa quem é, não interessa quantos doutorados eu possa ter, não interessa o nível de conhecimento secular e teológico que eu tenho, não interessa se eu sou pastor, bispo, apóstolo, como você queira chamar. Aquilo que se faz só se pode fazer por ordem do Senhor. Então eu faço algo por ordem do Senhor. E não interessa se eu sou pastor, se eu sou homem, se eu sou mulher, se eu sou branco, se eu sou negro, se eu falo bem, se eu falo mal. Tudo que eu faço, eu devo fazer por ordem do Senhor. E essa ordem do Senhor, ela é diversa. Ela pode ser a ordem do pastor, porque a ordem do pastor é a ordem do Senhor, porque é a autoridade. Então, se a ordem do pastor é limpa o banco, é a ordem do Senhor. Ela pode ser a ordem da Bíblia, porque a Bíblia é a ordem do Senhor. Ela pode ser a instrução do pai ou da mãe, que é a ordem do Senhor. Então, a aplicação em si, ela não interessa quem nós somos. Aquilo que se faz por ordem do Senhor. Aquilo que se age, que sai da sua mão, tem que ser feito, tem que ser tomado por ordem do Senhor. O texto diz esse homem como um homem de Deus. É engraçado porque os nomes dos profetas, eles estão ligados com a mensagem que o profeta está trazendo. Então, Obadias não é um nome que Deus tirou da cartola. Então, Jeremias não é um nome que Deus inventou. Isaías não é um nome que Deus inventou. São nomes associados à mensagem de Deus. A ideia é que Deus, por exemplo, Emanuel, Deus conosco. Jesus recebe esse nome e é dado como Deus conosco porque Deus estava de fato conosco. Jesus é Deus e Ele estava entre nós, está entre nós. Então a mensagem do profeta
fala só do profeta, mas fala da mensagem. Esse homem não tem nome. Esse homem, a gente não sabe o que ele é. A ideia que eu quero trazer aqui é que, de alguma forma, o texto oculta o nome desse homem. A ideia que eu quero trazer por detrás disso é que talvez a nossa relação com a palavra do Senhor e com a mensagem do Senhor não seja tão íntima a ponto de se fazer parte do nosso nome. Então, quando eu falo João ou quando eu falo Fernando, e eu falo desses nomes para as pessoas que me cercam, talvez elas não pensem nisso como o cara que leva a mensagem do Senhor, como o indivíduo que está ali e leva a mensagem do Senhor. Porque quando falarem de mim, quando falarem da igreja, quando falarem de senhores, a gente tem que lembrar, ou quem ouve de você tem que lembrar, que você carrega a mensagem do Senhor, que a mensagem do Senhor está entranhada em você, que a palavra do Senhor agarrou o seu coração e não sai mais. E não é possível mais dividir o que é você e o que é a vontade do Senhor, porque se tornaram uma coisa só. Então eu não posso estabelecer uma relação de distinção entre a vontade de Deus e quem eu sou. Porque Paulo escreve para a gente o seguinte: olha, eu morri e Cristo vive em mim. Então da minha vida e da vida de Deus não há diferenças, não há contraste, é uma coisa só. Então aquele homem que não tem nome evidencia algo no texto, o descompromisso que ele tinha com a palavra do Senhor e com a mensagem do Senhor. Pode ser esse um dos motivos para o texto ter ocultado, porque no seu nome tem que ter carregado, não estou falando do seu nome Joaquina, Francisca, mas no seu eu tem que estar entranhado, tem que estar emaranhado, uma coisa só. Tem que virar uma coisa só e não dá mais para arrancar. O texto prossegue e diz que aquele homem foi. O verbo foi, ele é simples, é um verbo corriqueiro no texto sagrado. A gente vê foi direto. Eu entendo esse foi do homem que é chamado pelo Deus vivo, que é convidado pelo Senhor a adentrar numa função que Deus tinha dado a ele. E diz o texto foi. Há uma coragem da parte daquele homem, porque aquele homem, o profeta novo, ele vai pregar contra o rei, é contra Jeroboão, é contra o altar de Jeroboão, porque na verdade o evangelho é um convite aos corajosos, e o evangelho em si, a aceitação do evangelho é um ato de coragem. A coragem ela é usada dentro do evangelho na negação das nossas vontades. Ela é usada na defesa daquilo que você acredita. Paulo instrui Timóteo assim: olha, procura apresentar como obreiro provado, que maneja bem a palavra da verdade e não tem que se envergonhar. Então nós procuramos nos portar perante Deus como pessoas aprovadas, como pessoas que manejam bem as Escrituras, e não temos do que nos envergonhar. Pedro orienta dizendo assim: olha, sempre estejam prontos para falar, para argumentar a favor da fé que nós acreditamos. Então, quando o católico, quando o espírita, quando o ímpio chega até mim e questiona a minha fé, eu tenho que estar com as minhas respostas na ponta da língua, porque eu ouvi o convite do Evangelho, e o Evangelho me convidou dizendo vai, e eu fui. Eu ouvi o Cristo dizendo para mim: olha, toma agora a minha cruz, toma agora a sua cruz e segue-me. Eu ouvi o Cristo dizendo para mim que o fardo dele era leve e que o jugo era suave. Se o meu Cristo me convidou ao Evangelho, se o meu Cristo me convidou ao arrependimento, eu vou com coragem. Para se participar do Evangelho é necessária coragem. E talvez o meu segredo para ter coragem é não pensar. Por exemplo, se eu tomo uma prova e vou fazer o Enem, eu não penso. Espero e vou enchendo minha mente com outras coisas. O meu segredo para coragem é ridicularizar a situação. É pensar que a situação é pífia. E cada um tem uma forma de atingir o ponto ali que você não é, que você fica isento de algumas certas preocupações. Então, a ideia do Evangelho não é de um Evangelho que é criado para pessoas que não são corajosas. Porque negar a si mesmo, participar do caminho do Calvário, participar das abnegações do dia a dia, participar da liturgia da igreja, ser membro,
Estar aqui é um ato difícil de se fazer. Participar da vontade, acho que essa é a frase que fecha essa parte. Participar da vontade de Deus é um ato de coragem. O texto prossegue, e eu queria lembrar para os irmãos do texto de Atos 16, não vou lembrar o versículo, mas vai até o 10, se não me engano, está por aí. Em que Paulo quer ir para um lugar, e Deus fala não. Paulo quer ir para outro lugar, Deus fala não. Paulo quer ir para outro lugar, Deus fala não. Até que ele dorme e fala, bom, já que a gente não decidiu o que a gente vai fazer, ele dorme, e há um sonho que acontece ali com um varão de branco, dizendo, vem nos socorrer, vem nos ajudar na Macedônia. Paulo levanta, olha, sonhei isso aqui, vou para a Macedônia. E vai. Perceba que Paulo, ele não está interessado em ouvir algo do Senhor. Ele não está interessado em que o Senhor revele a ele através de uma irmã. Ele não está interessado em sonhar. Ele não está interessado em jogar carta, em girar dado, em perguntar para o Google sim ou não. Paulo está interessado em fazer alguma coisa. A vida, ela é fluxo intenso. Tem um cara, que em francês, ele diz assim, o que existe é compressão de passado e futuro. Você vive lembrando do seu passado e vive pensando no futuro. Então, aquilo que você tem agora é o agora. Aquilo que você tem nesse momento é o presente. E o presente é uma compressão de você lembrando o que você não quer fazer, o que você se arrependeu de ter feito e aquilo que você quer fazer. O presente é a compressão de dois tempos. É você hoje imaginando aquilo que você fez de errado, se arrepende, não vamos fazer isso, e imaginando aquilo que você quer fazer. Então, se você só tem agora, Paulo aproveita o agora dele para tomar decisões. Só que o Espírito Santo barra. Aqui a gente começa no ponto da mensagem para caminhar ponto central. O Espírito Santo barra Paulo. A ideia central é essa, que nós, enquanto cristãos, somos treinados para tomar decisões. Você é treinado para tomar decisão. O Evangelho, as EBDs, os cultos de terça, os diálogos que você tem com gente que é mais experiente que você, tudo isso te treinou até aqui para você tomar decisões. Para você não ser como criança e ficar refém de respostas que são sobrenaturais, de respostas advindas do céu, porque te foi dada uma sabedoria que não é sua, é divina. Então o Evangelho nos treinou desde a nossa conversão para tomar decisões corretas. O Evangelho nos instrui em sabedoria e graça para que eu venha discernir o bem do mal, discernir as intenções boas das ganâncias do meu coração. Paulo ele fala assim para a igreja de Corinto, se não me engano, acho que é Coríntios 15 ou 16, eu acho. Paulo ele fala assim para a igreja de Corinto, olha, eu vou aí, mas eu quero que vocês lembrem da vez que eu abençoei vocês. Mas quando eu for aí, eu quero ir para a Espanha, vocês têm que me abençoar também. É exatamente assim. Só que Paulo, ele fala assim, olha, eu só estou indo aí porque eu vi que uma porta se abriu. Então eu vou estar com vocês. Vira a página. Vai lá para 2 Coríntios. Bem no início, Paulo fala assim, não vou. Paulo marca no povo de Corinto e não vai. Porque ele acha melhor não estar ali. Ele fala que ia ficar um tempo e depois sai. Porque ele percebe que a porta que se abriu em Coríntios 16, 1 Coríntios 16, se fecha agora. É da nossa índole, é do nosso dever saber entrar nas portas no momento certo e sair delas no momento certo. É do nosso dever ver as portas fechadas e não lutar contra elas. As portas que Deus fecha, claro. É ver as oportunidades que são nos dadas, que são expandidas para a gente, que são mostradas para a gente, e agarrar. E estar pronto para receber essa boa oportunidade. Paulo está pronto, ele fala, olha, deu bom. Eu vou com vocês, porque a porta se abriu, ele entra. E não pensa no jeito, ele não fala com Deus. Ele é experiente, ele é maduro, ele sabe o que deve ser feito. Ele toma a decisão. Ele mete a mão e faz.
Só que quando a porta se fecha, o cara deve perder. Porque o Evangelho nos treina para saber entrar nas portas certas e para ver quando elas estão se fechando e sair. O Evangelho te treina. Eu não sei quem foi meu primeiro pastor, mas que ser crente é saber entrar e sair da situação. É você estar na mesa dos ímpios, você entrar e sair. É estar no meio do seu serviço, da sua escola, entrar e sair. Você entra, faz sua parte e sai. Você entra, aproveita e sai. Porque nós, como humanos, não é nem como cristãos, como gente, nós estamos fluxos. Fluxos porque toda hora você está se movimentando, está fazendo alguma coisa, está querendo alguma coisa. Nós não fomos criados para ficar. Provérbios fala, aquele que olha para o vento, esperando que vai colher alguma coisa. Então, a gente não olha para o vento, desejando plantar. Nós plantamos, nós fazemos, nós tentamos, quebramos a cara, mas tentamos. Nós agimos, perdemos, mas agimos. Porque a vida é um constante fluxo de sucessos e fracassos. Então, quando o autor de Provérbios diz assim, olha, o mesmo sol nasce na cabeça dos justos, também nasce na cabeça do ímpio. Porque, e isso é fascinante, ele termina esse texto dizendo assim, olha, assim como a corrida nem sempre é do mais veloz, e a força nem sempre é do mais forte, nem sempre as bênçãos do Senhor acompanham, nem sempre as bênçãos do Senhor nos alcançam. Então, por mais que você seja o cara, por mais que você seja inteligente, por mais que estejamos em condições de receber, nem sempre é a vontade do Senhor que se receba. E isso é indiscutível. Porque não é mais capacidade humana de entender. É mistério do Senhor. Então, o que eu quero abordar, vou falar uma frase, eu vou explicar. Então você não fica só com a frase, pega outra parte também. Deus abençoa intenções. Deus abençoa intenções. Então, ao invés de você pensar que a sua atitude é boa ou não, o primeiro caminho para se pensar isso talvez seja pensar as intenções da atitude. Se as intenções são boas, você não é boa. Você sabe quando o seu coração está puxando para as suas ganâncias. Você sabe como você quer fazer a sua vontade, está inventando um argumento para fazer a sua vontade. Você sabe quais são as suas intenções. Mas aí você fala, olha, Fernando, tem um homem na Bíblia chamado Uzá, que estava com a intenção boa de segurar a arca. O que Deus fez com ele? Queimou. A arca está sendo levada em bois, em lutas de boi, carroças de boi, e ela cai. Uzá mete a mão. E o cara está bem intencionado. Porque ele está pegando a arca para não cair no chão. Olha que bonzinho. Só que diz o texto que lá mesmo o cara desaparece. Então você está falando que Deus abençoou intenções, mas o cara bem intencionado morreu? Porque acima das suas intenções está a vontade do Senhor e as ordenanças do Senhor. E a ordenança do Senhor é sumo sacerdote, é o único que tem contato com a arca. E nem toca. Ninguém toca na arca. Ninguém. Ele vai lá e toca. Porque as suas boas intenções não podem estar acima da vontade do Senhor. Por mais bem intencionado que nós estejamos, por mais bem instruído que você esteja, por mais pensamentos que você tenha sobre o assunto, a nossa boa intenção não pode estar acima das ordenanças do Senhor. Só que tem um exemplo da Ruth, que fica com a sua sogra. O Senhor tinha alguma ordenança contra isso? Existia alguma lei impedindo de Ruth ficar com a sogra dela, depois de seu marido falecer? Mas a intenção de Ruth é boa. A intenção de Ruth é ajudar a sogra dela. É saber, olha, eu posso sair daqui e eu posso me casar com outro, mas eu não vou deixar você sozinha. Eu não vou te largar. E ela fica lá. E quando ela fica lá, ela encontra um homem que faz com que ela seja da descendência de Jesus. Então a ideia é Deus abençoa as intenções puras, as intenções que não vão contra a vontade do Senhor. Ou você acha que você está obedecendo a Deus, está bem intencionado, e o Senhor não vai meter a mão para te abençoar,
que o Senhor não vai meter a mão para te ajudar, por mais que demore, por mais que seja um trabalho laborioso ao extremo, por mais que seja exaustivo, realmente pensamos e construímos a ideia de que, bom, eu estou bem intencionado, eu vou fazer, mas eu não sei se... Não é assim. Nós somos treinados pelo Evangelho. E o Evangelho nos deu sabedoria. Essa sabedoria é a palavra que me leva para o ponto central da mensagem. Provérbios, ninguém vai lembrar. Provérbios fala da sabedoria. Cristo sendo sabedoria. 18. Matou. Provérbios fala assim: a sabedoria estava com Deus desde a fundação dos séculos, e ela estava com o Senhor. Provérbios, deve ser capítulo 18, trata a sabedoria como alguém. Ela não é uma condição, ela é alguma coisa, ela é alguém. E nós que somos reformados pelo conhecimento da Bíblia, reformados, nosso corpo é restaurado pelo conhecimento da graça de Deus, sabemos que alguém é esse. Quem é? Jesus é a sabedoria. O Espírito Santo é essa sabedoria. Então nós que recebemos o dom de Deus, o perdão do Calvário, nós que somos salvos, lavados, restaurados pelo Espírito Santo, sabemos o que é essa sabedoria. A sabedoria é Cristo. Cristo é a sabedoria de Deus. Cristo é a perfeição do Pai. Cristo é a externação de toda a glória de Deus na terra. Cristo é aquele que habita em você. Porque Ele disse: eu vou, mas eu não vos deixarei só. Eu enviarei o Consolador. O Consolador é a pessoa, é o Espírito de Cristo que habita em mim. Então eu penso, se Cristo é a sabedoria e eu tenho Cristo em mim, a sabedoria mora em mim para toda boa decisão, para todo bom conselho. Então, quando eu quero tomar atitudes, eu certamente faço isso certo. Chego e pergunto: pastor, pergunto para quem é mais experiente que eu. Vou buscar conselho, vou buscar na palavra, mas a sabedoria que vive em mim me aponta o caminho certo. E ela não vai fazer com que eu... Pode ser que Deus faça, porque Deus tem coisa que quer. Pode ser que Deus me dê sonho, pode ser que Deus revele para a irmã, pode ser que Deus fale no meu ouvido, pode. Mas isso são casos extras, fora da curva. Porque a sabedoria implementada em você, ela te dá a condição que você precisa para alternar entre o sim e o não, para saber quando você entra e quando você sai. Porque Cristo foi partido por nós. Você come do corpo e bebe do sangue. Se eu como do corpo, se eu participo do sacrifício de Cristo Jesus, se eu bebo e como Cristo Jesus todos os dias da minha vida, se todos os dias eu participo de Cristo nas minhas manhãs, se todos os dias eu experimento Cristo nas minhas decisões, nos meus pensamentos, por que Ele não me instruiria nas decisões da vida? E por que Ele não me apontaria em mim as vontades do meu Senhor? Se eu conheço as palavras do meu Senhor, se eu conheço os ensinamentos, o texto que me foi escrito, me foi dado, me foi comprado e elaborado com sangue, entre anos e anos de tradição, para que fosse chegar nas nossas mãos o texto tal como ele é. E se o texto foi dado à igreja em forma de ensinamento do pastor, em forma de cultos, em forma de pregações, de internet, de cultos, se o conhecimento me é dado, eu tomo as decisões que são frutos da vontade de Deus, postas em meu coração. Abandono os meus sentimentos ruins, abandono os desejos malignos do meu coração, que querem me fazer tomar as decisões erradas. E sigo para aquilo que eu sei que é o certo. E quando Deus deseja permanecer em silêncio, mediante as coisas que eu quero fazer, eu ajo, eu faço, ainda que eu fracasse. Porque fracassando é a permissão do Senhor. Porque você já pode pensar que tem coisas que Deus sabe o que você quer,
você quer decidir, não te responde, deixa você se fracassar naquilo que você tentou. E você tenta, mas você fala, olha, eu fracassei, mas não é minha culpa, porque não me falou nada. E não deu completamente. Porque a intenção de Deus te conduzir ao fracasso. É a intenção do Senhor te levar ao fracasso, te levar ao insucesso, te levar a situações que você viu que deu errado. Eu quero fechar a mensagem, voltando no texto 21. O profeta clama contra o altar. É fácil conectar altar com o coração. E ele fala assim, altar, você se fenderá e cinzas sairão de ti. A palavra que eu tenho para a igreja hoje é objetivo e simples. Eu quero que você precise mostrar quem foi altar, coração. Então a palavra do Senhor dizendo que nosso coração, que do nosso coração se fenderá, será partido, e cinzas de decisões erradas, de caminhos escolhidos errados, ou cinzas de um coração pecaminoso que quer algo errado, escorrerá no nosso coração. Porque cinzas são resquícios de sacrifícios passados. Cinzas são memória daquilo que se foi. Cinza é sujeira aonde deveria se estar ali. Então a pregação do Senhor, ela é objetiva e ela é concisa. Ela é pontual. Quando ela nos chama a atenção de que do nosso coração sairá a podridão dos nossos pecados. E quando a podridão dos nossos pecados sair, eu vou ter a capacidade de decidir o rumo da minha vida. Porque se o Espírito Santo, que é a sabedoria de Deus, está em mim, se Cristo, que é a sabedoria de Deus, está em mim, bem calmo, se Cristo, que é a sabedoria de Deus, está em mim, eu posso tomar as decisões que são da vontade do Senhor. E eu sei a vontade do Senhor. E eu tento, eu estou em fluxo. Eu estou tentando acertar. Eu estou tentando conseguir. Estou tentando fazer, eu estou tentando estudar, estou tentando comprar minha casa. Estou tentando. Porque uma hora eu vou acertar a vontade do Senhor na minha vida. Só que isso não é possível no coração cheio de cinza. O que é cinza? Cinza talvez seja arrependimentos. Cinzas talvez sejam o nosso coração que tem o ego muito inflamado, que é muito cobiçoso, que quer muito fazer a própria vontade. Então, o que eu quero trazer para a igreja é que do nosso coração Deus fenderá, vai partir em dois, para que aquilo que está de ruim saia, e que o Cristo, a sabedoria de Deus, habite plenamente em nosso coração, e te conduza às decisões certas. Você não precisa ouvir sacerdote do diabo que vem até você, falando que, olha, volta, come, faz aquilo que Deus mandou você não fazer, vai lá, está tudo bem, está tranquilo. Você não precisa. Foi lhe dada palavra, instrução, igreja, não sei igreja de você também. Foi lhe dado o necessário para ir aonde Deus te mandou ir, fazer a vontade do Senhor e voltar. Ah, mas eu não comi nada, eu não ganhei nada, eu não tive nenhum benefício disso. Faz e volta. Age e volta. Ah, mas talvez se eu fazer o que Deus mandou, eu possa, não sei, sair feio, sair como humilhado da história, sair como prejudicado. Vai, volta e não escuta o profeta Deus. Foi nos dado, eu termino, falando de Gomer. O Oséias caça Gomer, e a Gomer está lá no prostíbulo. Quando ela está no prostíbulo, ele chega e fala assim: olha, na minha casa tem pão, tem cereal, tem vinho, tem mel. O que você está fazendo aqui? Na casa do Pai é nos dado alimento de qualidade. Tem muitas definições para falar do Evangelho, muito, bíblicas, diversas. Eu gosto de pensar no Evangelho como um exercício para a vida. O Evangelho, uma vez eu perguntei para o professor de filosofia um gênio, Gabriel Tepper, e ele falou assim: olha, filosofia, perguntando, o que é filosofia? Ele disse: filosofia é um exercício para a vida. Eu não sei se eu concordo com essa resposta, porque o exercício para a vida que existe
exercício para a vida é ser cristão. Como assim? Ser cristão te treina para viver da melhor forma. Porque a vida não é um jogo que você pode dar replay. Não é um filme que você pode, vou voltar um pouquinho aqui que eu perdi. Não dá. Passou. Então, a vida, ela é um desafio. E a forma de você viver melhor, de você exercitar a melhor forma de viver, a melhor forma de sentir a vida, de sorrir mais, de ter mais paz, de aproveitar os momentos, de regozijar ao lado daquilo que você tem, das pessoas que você tem e daquilo que você possui, de você aproveitar cada instante e os segundos para você parecerem devagar, porque você está aproveitando tudo, mas parecer rápido, porque você está tão feliz que passa. É sendo cristão, é recebendo Cristo, é limpando o nosso coração para que Cristo viva nele, e praticando a vontade do Senhor. Porque dentre as incertezas da vida, a maior certeza da vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. É estranho, porque a vontade do Senhor, ela não está centrada em uma. Pode colocar de pé, você abre. Pode colocar de pé aqui. Uma vez eu estava orando e eu na minha oração falei assim: Pai, que eu posso estar no centro da sua vontade. Mas onde é que é o centro da vontade de Deus? Aonde que é o centro da vontade de Deus? A vontade de Deus tem centro? Claro, a vontade de Deus está mais ali, mas não está tanto aqui, mas está mais ali. O centro da vontade de Deus está no coração daquele que recebeu o Cristo Jesus. Você é o centro da vontade de Deus. Contanto que esse Cristo que habita em você, habite plenamente. Porque se Ele habita plenamente, a vontade de Deus está no seu coração. Porque se Ele habita plenamente, não há espaço para concupiscências, para desejos malignos, para situações ruins. Porque se Cristo habita plenamente, o centro da vontade de Deus